Você já se perguntou se a Bíblia guarda segredos que vão além das histórias que conhecemos? Hoje, vamos mergulhar em um dos temas mais fascinantes e misteriosos das Escrituras, os Néfilins. Esses seres, mencionados brevemente no livro de Gênesis, são descritos como gigantes que habitaram a Terra antes do dilúvio. Mas quem eles eram realmente? E por que sua história é tão envolta em mistério? No texto bíblico tradicional, os Néfilins são citados de forma sucinta, quase como uma nota de rodapé. No entanto, quando exploramos textos apócrifos e outras fontes antigas, descobrimos uma narrativa muito mais rica e complexa. Esses textos que não foram incluídos no cânone bíblico revelam detalhes surpreendentes sobre a origem dos Néfilins, sua conexão com os anjos caídos e seu papel na corrupção da humanidade. Nesse vídeo vamos desvendar essas camadas ocultas da história bíblica e você vai descobrir como os Néfilins são retratados no livro de Enoque, nos manuscritos do Mar Morto e em outras fontes antigas. Além disso, vamos refletir sobre o significado espiritual dessa história e como ela pode nos ensinar lições valiosas para os dias de hoje. Então prepare-se para uma jornada fascinante pelos mistérios da Bíblia. Ao final desse vídeo você terá uma visão mais profunda e intrigante da história dos Néfilins. E quem sabe, essa exploração pode até mudar a forma como você enxerga a própria fé. Então vamos começar? Agora que você já sabe o que esperar desse vídeo, vamos mergulhar no contexto histórico e cultural que envolve os Néfilins. Afinal, para entender quem eles eram, precisamos voltar no tempo e explorar o mundo em que essas histórias foram escritas. A menção mais conhecida sobre os Néfilins está no livro de Gênesis, capítulo 6, versículos 1 a 4. Lá eles são descritos como gigantes que habitavam a terra naqueles dias, e também depois quando os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens e tiveram filhos com elas. Mas quem eram esses filhos de Deus e por que essa união restou em gigantes? A interpretação mais comum é que os filhos de Deus eram anjos caídos que se rebelaram contra o Criador e desceram à terra. Esses anjos, segundo algumas tradições, teriam se relacionado com mulheres humanas, gerando uma descendência híbrida, os Néfilins. Esses gigantes são retratados como seres poderosos, mas também violentos e corruptos, que espalharam o caos e a maldade na terra. Essa corrupção teria sido uma das razões para o dilúvio enviado por Deus para purificar o mundo. No entanto, o texto bíblico tradicional é bastante sucinto sobre os Néfilins, e é aqui que entram os textos apócrifos, como o livro de Enoque e o livro dos Jubileus, além do manuscrito do Mar Morto. Esses escritos, embora não façam parte do cânone bíblico oficial, foram amplamente estudados e valorizados por muitas comunidades antigas. Eles oferecem detalhes fascinantes sobre a queda dos anjos, o nascimento dos Néfilins e o impacto que eles tiveram na humanidade. O livro de Enoque, por exemplo, é uma das fontes mais ricas sobre o tema. Escrito por volta do século III a.C., ele descreve como um grupo de anjos conhecido como vigilantes abandonou o céu para viver na terra. Esses anjos ensinaram aos humanos conhecimentos proibidos, como a fabricação de armas e a arte da sedução, e se uniram às mulheres, gerando os Néfilins. Segundo Enoque, esses gigantes se tornaram tiranos, devorando toda a produção da terra e espalhando a violência. Além disso, os manuscritos do Mar Morto, descobertos no século XX, trazem fragmentos que complementam essa narrativa, mostrando como Néfilins eram vistos como uma ameaça à ordem divina. Esses textos nos ajudam a entender por que a história dos Néfilins era tão importante para os antigos e como ela se conecta com outras tradições mitológicas. E agora que temos o contexto histórico e cultural, estamos prontos para mergulhar nos textos apócrifos e descobrir o que eles revelam sobre os Néfilins. Prepare-se porque essa jornada vai nos levar a lugares surpreendentes. Agora que entendemos o contexto histórico e cultural, é hora de mergulhar nos textos apócrifos e descobrir o que eles revelam sobre os Néfilins. Esses escritos, embora não façam parte da Bíblia tradicional, oferecem detalhes fascinantes que complementam e expandem a narrativa bíblica. Vamos começar com o livro de Enoque, uma das fontes mais ricas e intrigantes sobre o tema. O livro de Enoque, escrito por volta do século III a.C., é um texto apócrifo que descreve em detalhes a queda dos anjos e o surgimento dos Néfilins. Segundo Enoque, um grupo de anjos conhecidos como vigilantes decidiu abandonar o céu e descer à terra. Esses anjos, liderados por um ser chamado Shem-Hazá, se uniram a mulheres humanas e tiveram filhos com elas. Esses filhos eram os Néfilins, gigantes poderosos que se tornaram uma força de destruição e corrupção. Mas a história não para por aí. Os vigilantes também ensinaram aos humanos conhecimentos proibidos, como a fabricação de armas, a arte da sedução e a astrologia. Esses ensinamentos, segundo Enoque, levaram à corrupção moral e espiritual da humanidade. Os Néfilins, por sua vez, se tornaram tiranos, devorando toda a produção da terra e espalhando a violência. A situação ficou tão grave que Deus decidiu intervir enviando o dilúvio para purificar o mundo. O livro dos Jubileus, a conexão com o dilúvio. Outro texto apócrifo importante é o livro dos Jubileus, escrito por volta do século II a.C. Ele complementa a narrativa do livro de Enoque, destacando o papel dos Néfilins na corrupção da terra antes do dilúvio. Segundo os Jubileus, os Néfilins não apenas espalharam a violência, mas também corromperam a criação de Deus, misturando o sagrado com o profano. Essa corrupção foi tão grave que Deus decidiu destruir toda a vida na terra, com exceção de Noé e sua família. O livro dos Jubileus também menciona que os Néfilins foram responsáveis por ensinar práticas malignas como a feitiçaria e a idolatria, que levaram a humanidade a se afastar de Deus. Essa narrativa reforça a ideia de que os Néfilins eram uma ameaça à ordem divina,
e que sua existência era incompatível com os planos de Deus para a humanidade. Os manuscritos do Mar Morto, fragmentos que completam a história. Descobertos no século XX, os manuscritos do Mar Morto são uma coleção de textos antigos que incluem fragmentos relacionados aos Néfilins. Esses manuscritos, escritos entre o século 3 a.C. e o século 1 d.C., trazem detalhes adicionais sobre a queda dos anjos e o surgimento dos Néfilins. Eles confirmam muitas das informações presentes no livro de Enoque e no livro dos Jubileus, mas também trazem novas perspectivas. Por exemplo, alguns fragmentos sugerem que os Néfilins não eram apenas gigantes físicos, mas também seres espirituais poderosos, capazes de influenciar os humanos de maneiras profundas. Esses textos também mencionam que os Néfilins foram responsáveis por espalhar o caos e a desordem, levando a humanidade a se afastar de Deus e adorar falsos ídolos. Além dos textos apócrifos, existem outras fontes que mencionam seres semelhantes aos Néfilins. Na mitologia suméria, por exemplo, há a história de deuses que desceram à Terra e se uniram às mulheres humanas, gerando uma descendência híbrida. Esses seres são conhecidos como Anunnaki, são frequentemente associados aos Néfilins. Da mesma forma, na mitologia grega, a história de gigantes que desafiaram os deuses e foram derrotados em batalhas épicas. Esse paralelo sugere que a história dos Néfilins pode ter raízes em tradições antigas e compartilhadas entre diferentes culturas. O que tudo isso significa? A exploração desses textos apócrifos e outras fontes nos permite entender que a história dos Néfilins é muito mais complexa e fascinante do que a breve menção no livro de Gênesis sugere. Esses escritos revelam uma narrativa rica e detalhada sobre a queda dos anjos, o surgimento dos Néfilins e o impacto que eles tiveram na humanidade. Eles também nos ajudam a entender por que Deus decidiu enviar o dilúvio e como essa história se conecta com outras tradições mitológicas. Agora que exploramos os textos apócrifos e outras fontes que detalham a história dos Néfilin, é hora de refletir sobre o significado espiritual dessa narrativa, o que essa história pode nos ensinar sobre a luta entre o bem e o mal, e como podemos aplicar essas lições em nossas vidas hoje. Os Néfilin são frequentemente retratados como símbolos da corrupção e do caos. Sua existência representa uma ruptura na ordem divina, uma mistura do sagrado com o profano, que levou à degradação moral e espiritual da humanidade. A queda dos anjos e o surgimento dos Néfilins mostram como o pecado e a rebelião podem ter consequências devastadoras, não apenas para o indivíduo, mas para toda a criação. Essa narrativa também destaca a importância da obediência a Deus e dos limites que ele estabeleceu para proteger a humanidade. Os anjos que se rebelaram e os Néfilins que eles geraram ultrapassaram esses limites, resultando em destruição e julgamento. A história do dilúvio, portanto, não é apenas um relato de punição, mas também de purificação e renovação. A história dos Néfilins pode ser vista como uma metáfora para a luta entre o bem e o mal, que permeia a existência humana. Os anjos caídos e os Néfilins representam as forças do mal que buscam corromper e destruir, enquanto Deus representa o bem supremo que busca restaurar a ordem e a justiça. Essa luta não é apenas uma batalha cósmica, mas também uma batalha interior. Cada um de nós enfrenta tentações e desafios que podem nos levar a nos afastar de Deus e de seus propósitos. A história dos Néfilins nos lembra da importância de resistir a essas tentações e de buscar a vontade de Deus em nossas vidas. A história dos Néfilins oferece várias lições espirituais que são relevantes para os dias de hoje. Primeiro, ela nos ensina sobre as consequências do pecado e da rebelião. Assim como os anjos caíram e os Néfilins sofrendo as consequências de suas ações, nós também enfrentamos as consequências de nossas escolhas. Essa narrativa nos incentiva a refletir sobre nossas ações e a buscar o arrependimento e a reconciliação com Deus. Segundo, a história dos Néfilins nos lembra de a importância da obediência e fidelidade a Deus. Em um mundo cheio de tentações e distrações, é fácil nos afastarmos dos caminhos de Deus. No entanto, essa narrativa nos encoraja a permanecer firmes em nossa fé e a confiar na sabedoria e na justiça divina. Terceiro, a história dos Néfilins nos ensina sobre a misericórdia e a graça de Deus. Apesar da corrupção e da violência que os Néfilins trouxeram ao mundo, Deus ofereceu uma chance de renovação através do dilúvio. Essa narrativa nos lembra que não importa o quão longe nos afastamos de Deus, Ele sempre está disposto a nos perdoar e nos restaurar. Por fim, a história dos Néfilins é uma narrativa rica e complexa que nos convida a refletir sobre temas profundos como o pecado, a redenção, a obediência e a justiça divina. Ele nos lembra da importância de buscar a vontade de Deus em nossas vidas e de resistir às tentações que nos afastem dele. Ao mesmo tempo, essa narrativa nos oferece esperança e encorajamento. Ela nos mostra que não importa o quão longe nos afastamos de Deus, Ele sempre está disposto a nos perdoar e a nos restaurar. Essa mensagem de misericórdia e graça é tão relevante hoje quanto era nos tempos antigos. E bom, com isso chegamos ao final da nossa jornada pelos mistérios dos Néfilins. Ao longo deste vídeo exploramos as histórias desses gigantes fascinantes, desde suas origens nos textos bíblicos até os detalhes reveladores dos textos apócrifos. Vimos como os Néfilins são retratados como símbolo de corrupção e caos, mas também como sua história nos ensina lições valiosas sobre a luta entre o bem e o mal, a importância da obediência divina e o poder da misericórdia e da graça de Deus. Refletimos sobre o significado espiritual dessa narrativa e como ela pode ser aplicada em nossas vidas hoje.
A história dos Néfilins nos lembra da importância de resistir às tentações, buscar a justiça e confiar na sabedoria de Deus, mesmo em meio às adversidades. Além disso, exploramos curiosidades e dados interessantes que mostram como essa narrativa continua a capturar a imaginação das pessoas, seja através de supostas evidências arqueológicas, representações na cultura pop ou conexões com teorias alternativas. Agora gostaríamos de ouvir de você. O que você achou da história dos Néfilins? Há alguma curiosidade ou aspecto que te surpreendeu? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe suas reflexões. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos vídeos, onde continuaremos a explorar os mistérios da Bíblia e da mitologia.